Então, boa noite, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês sobre neurociência da dor, educação em neurociência da dor. Particularmente, é um assunto que eu gosto bastante e que, ao mesmo tempo, é simples e complexo. É simples porque vocês vão entender o que significa, o que abrange a educação em neurociência da dor, mas complexo porque a gente precisa, enquanto profissionais ou futuros profissionais de saúde, a gente precisa se apropriar de alguns termos e de alguns conteúdos que, infelizmente, ainda no Brasil e no mundo ainda são pouco abordados, direcionados para a dor. Né? A gente tem uma graduação um pouco mais fragmentada, onde a dor é vista em diferentes disciplinas, mas alguns estudos mostram que ainda não tem uma disciplina, a maioria das universidades do Brasil não tem disciplinas específicas de dor, isso dificulta um pouco o nosso aprendizado. Então, a ideia de hoje é passar os conceitos básicos e consolidar um pouco mais o que seria educação em neurociências da dor, para poder, na aula que a gente vai ter depois, a gente conseguir colocar um pouco mais isso aplicado na nossa rotina, na nossa prática clínica, tá? Então, como o Danilo falou, eu sou fisioterapeuta de formação, formei lá em Salvador em 2017. Em 2017 mesmo, um mês depois da graduação, eu já estava em São Carlos fazendo a especialização. Entrei no mestrado, mas aí consegui o doutorado direto, então, de 2018 a 2023, sempre na área da dor crônica. Na graduação era no ombro, no masseter, no joelho, na coluna, e na pós-graduação comecei a focar um pouco mais no ombro. Em 2021, eu tive a oportunidade de ficar um ano na Bélgica, estudando a dor na coluna com o professor Ionés. E hoje, atualmente, eu estou aqui na Flórida, fazendo pós-doutorado, e a minha linha de pesquisa ainda é dor crônica no ombro, mas hoje a gente tem o meu projeto, é basicamente entender o mecanismo de cronificação da dor no ombro, como que isso acontece, e tentar entender quais tratamentos são melhores para cada tipo de fenótipo desses pacientes, né? Então, quem quiser entrar em contato depois para tirar alguma dúvida, para pedir algum material, esse é meu e-mail. E, à medida que as dúvidas surgirem, por favor, fiquem à vontade. Então, dá para ver meu e-mail melhor agora, só para o pessoal que quiser entrar em contato depois. Pode mandar pergunta ou pedir material por lá, ou trocar alguma ideia. No final, eu deixo de novo também. Então, hoje, eu tenho como objetivo com vocês a gente entender um pouquinho melhor como que é essa multidimensionalidade da dor e por que as instituições que estudam dor fortalecem e recomendam o uso de dor como quinto sinal vital, assim como temperatura, pressão, e entender as limitações dos modelos que são usados hoje para avaliar a dor crônica. Tentar diferenciar um pouco, que é o que confunde muita gente, diferenciar a educação em neurociência da dor do modelo biopsicossocial, diferenciar a educação em neurociências da educação em saúde e ver um pouquinho dos conteúdos da prática baseada em evidência, da prática em educação em neurociências da dor baseada em evidência. Então vamos lá. Eu queria saber de vocês, já vou começar tentando fazer o pessoal falar. Se não der certo, eu sigo em frente. Mas eu queria entender o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em dor. Pode ser uma palavra, uma frase, qualquer coisa. A primeira coisa que vem. Desconforto. Desconforto. Fibromialgia. Misericórdia. Aproveita que eu não estou vendo a cara de ninguém, viu? Então, essa pergunta eu costumo fazer para os pacientes, para os alunos e para qualquer pessoa que eu tenho em primeiro contato para entender o que é que ela entende como dor. Por que isso é importante? Porque na educação neurociência da dor, a gente vai precisar, é uma via de mão dupla, né? A gente vai passar a compartilhar o nosso conhecimento com o paciente ou com o cliente, seja lá quem for, uma pessoa com dor, mas a gente vai precisar entender para que essa transmissão, para que essa compartilhação de experiência seja interessante, a gente vai precisar entender como que ele enxerga a dor e o que ele entende sobre a dor dele, né? É o primeiro ponto de partida.
eu não começo a educação em neurociências da dor sem perguntar isso para o paciente. E aí eu perguntei para essa jovem, ela tem 25 anos, quer dizer, tinha na época, foi ano retrasado, e ela tem fibromialgia. E olha a resposta que ela me deu. Eu vou pedir para vocês sinalizarem se o áudio tá bom, tá? Porque é só um áudio, não tem vídeo. Bom, dor para mim... Vocês conseguem ouvir? Sim, deu para ouvir, sim. Beleza. É rotina. Dor é normal. Dor é se machucar, se lesionar e não saber qual é a extensão da lesão, porque às vezes tá doendo menos do que o seu corpo dói em outros dias que não tem nada que tá machucando ou prejudicando ele. É não saber responder para as pessoas se você tá bem ou não, porque você não sabe o que as pessoas esperam. Às vezes você sabe que você espera ouvir que você está bem, e nem sempre você está verdadeiramente bem. Você não sabe como fazer para responder elas sempre de que você está bem. Dor é incapacidade de fazer as coisas que você gosta quando você quer, incapacidade de fazer as coisas que você fazia sem esforço quando você precisa, se sentir, portanto, inútil, sem valor, um estorvo para as pessoas ao seu redor. Dor é medo de quando vai vir a próxima onda de dor, é medo de se algum dia vai parar, vai deixar de existir, ou se sequer vai diminuir a dor daquele momento específico, daquela crise específica. Então é tudo isso e tão mais, não sei, assim, tipo, o que é dor? Dor é viver. Viver com dor crônica é sentir que a vida é dolorosa e falar isso e ser incompreendido. E as pessoas acharem que você quer se matar. Mas às vezes você nem deprimido tá. Você apenas está falando de que dói, porque dói mesmo. Dói levantar, dói sair, dói ficar em pé, dói tomar um simples banho. É um esforço hercúleo para fazer coisas simples do dia a dia. Para simplesmente aparecer e estar ali mais um dia na vida. Não porque você não queira viver, mas porque às vezes parece que o seu corpo não aguenta viver. E pior de tudo, sem um motivo aparente, né? Então, acho que é isso que é dor pra mim. Toda vez que eu ouço esse áudio me dá um arrepio, porque assim, ela é uma estudante, não é da área de saúde, é leiga, entre aspas, né? Leiga no estudo da dor, mas super experiente na experiência com dor, como vocês podem ver. E acaba que ela, nas palavras dela, ela aborda cada dimensão da dor. Então, vocês conseguem perceber que ela começa traçando uma dimensão que é a dor associada à lesão, mas que existem outras dimensões, outras camadas, vamos dizer assim, principalmente envolvendo a dor crônica, que acaba afetando diferentes áreas da vida dela. Então, além de tentar lidar com a dor, ela precisa começar a pensar no julgamento das pessoas, no que as pessoas vão pensar sobre ela, sobre as respostas que ela vai dar, o peso que a resposta dela vai impactar na pessoa. Então, vocês conseguem entender que a dor crônica, para uma pessoa que sofre com dor crônica, é muito mais do que um sintoma, é muito mais que uma doença, é como se fosse uma estratégia para tentar lidar com a vida sem machucar, ou sem fazer com que outras pessoas percebam que ela está se sentindo desse jeito, para que as pessoas não sintam pena e também não achem que ela seja vítima. E mesmo assim, ela não se sente à vontade, muitas vezes, para expressar os sentimentos dela em relação à dor. E tudo isso acaba sendo guardado e impactando cada vez mais na qualidade de vida, na atividade social dela. Né? Então, quando a gente fala que a dor ela é multidimensional, a gente quer dizer isso, que a dor vai muito além do sintoma físico causado na pessoa, né? Seja ele proveniente de uma lesão ou de um potencial risco de lesão,
de um estímulo mecânico físico mesmo, ou apenas, entre aspas, uma doença imune, autoimune, ou uma doença que não tenha como comprovar, como mostrar para as pessoas. Né? Então, ela consegue abordar várias camadas da dor dela, e aí, quando essa paciente chega para mim, eu percebo que, no relato dela, eu não preciso perder muito tempo, eu posso otimizar o meu tempo abordando esse lado mais emocional da dor, esse lado mais psicossocial, que eu percebo no discurso dela que pesa mais do que a dor física. E a partir desse relato dela, eu posso direcionar que aspectos da educação em neurociências da dor ela vai fazer mais sentido para ela, para poder a gente otimizar também as intervenções físicas, né? E aí, colocando em palavras esse discurso... Opa, desculpa, gente. Colocando em palavras esse relato dela, organizando e estruturando certinho, a IASP traz uma definição atualizada de dor, que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Basicamente, o que isso quer dizer? Você vai sentir, né, aquilo que é uma coisa muito ruim, é um sentimento, uma sensação que te traz um desagrado e que, apesar de geralmente ser associado a um machucado, não necessariamente precisa existir um machucado. A dor do machucado vai ser muito parecida ou semelhante, né, àquela dor que, mesmo sem uma lesão tecidual aparente, no caso da fibromialgia, ela vai te propiciar. E no caso da fibromialgia ainda tem um agravante que não existe exame que comprove, né, é um diagnóstico por exclusão. Então, além de todo o peso que a dor crônica vai trazer na vida dela, que traz na vida dela, ainda tem a desconfiança de será que ela tem, será que ela não tem? Ninguém tem um diagnóstico para dar, então será que ela realmente está doente ou ela está se vitimizando? Tem todo esse papel social que muitas vezes na dor crônica o profissional de saúde dá atenção, mas quando vê que o paciente reclama rotineiramente acaba sendo desprezado, porque acha que é uma forma de chamar atenção. E a IASP reforça a ideia de que se o paciente está relatando dor, ainda que ele não transpareça facialmente ou verbalmente, né, a gente precisa validar aquilo. É legal perceber também que na respiração dela, ela tem uma respiração pesada, uma respiração parecendo que de lamento daquilo que ela está falando, como se ela gostaria de não ter falado aquilo ou de não estar vivendo aquilo. Então, a gente precisa estar atento, como futuro profissional de saúde, a todos os tipos de linguagem, né? Não só a linguagem verbal, que esse paciente traz para a gente. E aí, desde os tempos antigos até hoje, o modelo patoanatômico ou modelo biomédico, que vocês podem conhecer também por esse nome, ele foi o modelo mais forte para avaliar pessoas com dor. E ele trouxe muitos avanços, na verdade, no estudo da neurofisiologia da dor. Por quê? Porque até então, no cenário onde o modelo patoanatômico fazia muito sentido e era muito forte, as dores eram 90% associadas a doenças infecciosas e a lesões teciduais. E o modelo patoanatômico, ele é um modelo que a gente chama de unidirecional, né, onde a dor ela está associada ou está sendo causada a uma alteração mecânica, a uma alteração estrutural. Então, se você torceu o tornozelo e você está sentindo dor no pé, faz muito sentido que a dor que você está sentindo seja por conta da torção, se antes da torção você não tinha aquela dor. E esse modelo ele trouxe muitos avanços, então a gente conseguiu entender, por exemplo, como que é o mecanismo de receptores, como que os diferentes receptores da pele funcionam, receptor mecânico, receptor térmico, receptor químico, como que eles funcionam, como que eles são ativados a partir de estímulos externos e transmitem essa informação para o cérebro até que o cérebro entenda como dor e dê uma resposta. Então, os primeiros estudos com dor, os primeiros estudos sobre mecanismos de dor partiram
partiram a partir do estudo do modelo patanatômico, das contribuições do modelo patanatômico. Porém, esse modelo ele foi ficando obsoleto. Por quê? Principalmente com a transição epidemiológica, a gente teve uma mudança de cenário. Então, as doenças infecciosas perderam espaço, né, perderam prevalência na população geral, deixaram de ser as principais causas de procura por atendimento de saúde, e as doenças crônicas não transmissíveis começaram a chamar mais atenção da população, dos pesquisadores, e começaram a afetar a maior parte da população. Começou a ser a principal causa de anos de vividos por incapacidade, a principal causa de abstinência no trabalho, e também o principal impacto financeiro, né, tanto para o setor da saúde quanto para os familiares. E aí o modelo patanatômico começou a mostrar suas limitações, né? Uma delas era que a pessoa ia no médico ou ia num serviço de saúde com uma queixa, e aí cada especialista, né, então um profissional, um fisioterapeuta ia olhar para um aspecto, o médico ia olhar para outro aspecto, o ortopedista ia olhar para outro, cada especialidade ia olhar para onde ele domina mais. Iam falar coisas diferentes para o paciente. É o que essa figura mostra. Então a gente tem um elefante e cada profissional vai ali dentro da sua área e identifica o que é aquilo, mas nenhum deles identifica a mesma coisa, porque eles estão olhando para cantos diferentes do paciente. Então isso mostra que no modelo patanatômico, a nossa formação nos limita, nos impede de olhar o paciente como um todo. A gente vai olhar sempre para uma parte dele, né? E o nosso paciente ele não é um joelho, não é um ombro, não é uma coluna, e ele está inserido em um contexto social que acaba contribuindo para aquilo. Então essa foi a grande percepção dos profissionais de saúde e também dos pesquisadores como principal limitação do modelo patanatômico. E aí tem uma história muito legal, que foi quando derrubou, ou pelo menos quando esse modelo patanatômico começou a perder muita força mesmo no cenário clínico. Esse artigo foi publicado numa revista muito renomada, depois eu posso passar para vocês, e em 95, um rapaz pisou num prego de 15 centímetros, e esse prego atravessou o sapato dele, e ele foi procurar o médico, e não podia fazer nenhum movimento, nem no sapato, nem no prego, porque ele gritava de dor, precisou anestesiar ele para poder tirar o sapato e tirar o prego, e quando perceberam, o prego tinha passado entre o espaço dos dedos do pé, ou seja, não tinha uma lesão. Mas ele acreditava, porque ele viu o tamanho do prego e viu atravessando o tênis, o sapato, e ele acreditava que estava lesionado e estava sentindo muita dor. Quando os médicos tiraram o sapato e perceberam que não tinha nenhum tipo de lesão e que ele precisou ser anestesiado para conseguir passar pela intervenção, começaram a se questionar como que existia dor e não existia lesão, como que isso é possível, como que o fato dele acreditar que aquilo tinha machucado ele tinha despertado uma dor tão grande quanto seria a dor de o prego ter atravessado alguma parte do corpo, né? E aí várias hipóteses começaram a surgir, e isso fez com que o estudo de um psicólogo lá nos anos de 1970 fosse retomado e ganhando força na área clínica. E esse psicólogo ele trouxe à tona esse modelo biopsicossocial. O que é o modelo biopsicossocial? É um modelo de avaliação de dor, na verdade é um modelo de avaliação em saúde, e a gente vai direcionar aqui especialmente para a dor, que ele considera, diferente do modelo patanatômico, que considerava apenas os aspectos biológicos, né? Então, eu tenho um corpo que está lesionado e eu tenho um sintoma que está relacionado a essa lesão. O modelo biopsicossocial, ele considera o contexto em que o paciente está inserido, então ele considera os aspectos sociais, e ele considera a forma com que esse paciente lida com essa condição de saúde, que é o modelo que é o aspecto psicológico. E esse modelo biopsicossocial ele é muito interessante porque ele entende que não necessariamente a predominância de um aspecto vai excluir a participação dos outros. Então, embora eu tenha um paciente, por exemplo, com dor aguda, onde o aspecto biológico ele é muito mais forte, esse paciente ainda vai ter uma influência
de aspectos sociais e psicológicos, e que em algum momento, quando eu trato o aspecto biológico, esse modelo, esse aspecto social, às vezes pode passar a ser mais importante para o paciente, uma vez que o aspecto biológico está resolvido. Então, essa imagem mostra que o modelo biopsicossocial é um modelo dinâmico e que os três aspectos eles vão estar sempre presentes, né? E outra coisa interessante sobre esse modelo é que ele pode ser transicional, ou seja, eu tenho um paciente que ele está ali no aspecto biológico predominante e ao longo do tempo esse aspecto biológico diminui e o aspecto psicossocial passa a ser predominante, no caso da dor crônica, por exemplo. E também pode acontecer de eu tenho 3 pessoas com a mesma dor, então eu tenho 3 pessoas com dor no ombro ou 3 pessoas com dor lombar que relatam a mesma intensidade de dor e relatam incapacidades semelhantes, mas a predominância dos modelos entre elas são diferentes, né? Então, é um modelo muito mais complexo e robusto do que o modelo patanatômico, e essa é uma das fraquezas dele, por ele ser mais complexo e robusto, por ele não ser simples, né, uma direção só. Muitos profissionais de saúde têm muita dificuldade em entender e aplicar na prática. E aí a consequência disso é que o modelo patanatômico ainda persiste na nossa prática clínica, porque é muito mais fácil para o profissional entender e passar para o paciente, e é muito mais fácil do paciente entender a condição dele, uma vez que ele não precisa entender toda a complexidade dos aspectos psicológicos e sociais e que o profissional de saúde também não tem competência para passar, né? Pensando por uma lógica, o modelo patanatômico não seria de todo mal hoje em dia, porque faria o paciente entender uma parte da condição dele, uma parte da condição de saúde, ainda que seja uma parte fragmentada. O problema é que quando a gente explica a condição de saúde do paciente através do modelo patanatômico, a gente pode acabar enviesando as opções de tratamento dele, porque ele tem um estudo da JOSPT, que é uma revista muito importante também na área da físio, que mostra que quando o paciente entende melhor a explicação dele, sobre a condição de saúde dele no modelo patanatômico do que no modelo biopsicossocial, mas o fato dele entender pelo modelo patanatômico faz com que ele opte majoritariamente pelo tratamento cirúrgico e não pelo tratamento conservador. Então, a gente tem um impacto aí na demanda, né, no setor de saúde e também um impacto financeiro, sendo que hoje em dia a gente sabe que não existe muita diferença entre o tratamento conservador, diferença clínica, né, e funcional, no desfecho final de dor e incapacidade para quem faz cirurgia e para quem faz fisioterapia baseada em evidência. E aí o modelo biopsicossocial, ele tem se destacado no contexto de pesquisa hoje porque ele consegue abordar alguns aspectos que estão fora dos aspectos biológicos e que estão relacionados a piores desfechos clínicos no tratamento. Então, a gente sabe hoje que pessoas com certo grau de ansiedade, catastrofização, medo do movimento, comportamentos de evitação e sintomas depressivos, eles tendem a responder mais lentamente ao tratamento ou responder de forma menos eficiente do que as pessoas sem essas condições. Então, ele chama a atenção, olha, você precisa olhar para esse paciente como um todo para saber se o seu plano terapêutico ele está de acordo com o quadro clínico desse paciente e se a expectativa, né, se o tempo em que você espera que esse paciente avance também está de acordo com o quadro clínico, porque eu posso colocar um paciente, aplicar uma prática de fisioterapia, digamos, exercício físico, né, exercício terapêutico, que é padrão ouro, e colocar tudo, ler vários artigos e basear minha prática na melhor evidência científica disponível, e esse paciente não melhorar naquele tempo que eu estava prevendo. E eu não sei que esse paciente que tem essas bandeiras amarelas, então, que a gente chama desses aspectos psicológicos de bandeira amarela. Então, se eu não conheço o quadro clínico completo do meu paciente, eu posso estar dando uma intervenção para ele que é abaixo do que ele precisa, ou eu posso estar dando uma intervenção que é o que ele precisa, mas em menos tempo do que ele precisaria para ter algum tipo de melhora. E aí esse paciente fica insatisfeito, fica com a expectativa baixa e vai procurar cirurgia, né? Então, o modelo biopsicossocial ele vem para
tentar incentivar os profissionais a olharem o paciente como um todo e a considerar principalmente esses aspectos destacados na caixa vermelha para vocês, para que eles sejam considerados tanto no planejamento terapêutico quanto na progressão do tratamento. E aí, uma dessas intervenções é a educação em neurociências da dor. Né? Uma das intervenções propostas pelo modelo biopsicossocial é a educação em neurociências da dor. Porque eu não sei vocês, quer dizer, vocês, eu imagino que já tenham passado por uma condição dessa, de ir no médico ou ir no fisioterapeuta, ir em algum profissional de saúde e receber uma orientação e não ter sido explicado a importância de fazer aquilo. Né? Eu recebi vários pacientes na clínica da dor, inclusive é um perfil, né? É um critério. Para entrar na clínica da dor, a pessoa precisa ter dor crônica e passado por vários tipos de tratamento e não ter tido sucesso. E aí a gente começa a questionar que tratamento foi, e às vezes muitas vezes o tratamento era um tratamento recomendado pela literatura, e aí a gente tentava entender o porquê que não tinha sido efetivo, então. E o paciente falava, eu não fiz, era sempre por desistência, e aí a partir daí a gente começou a querer entender o porquê da desistência, né? Se até então ele tinha procurado por conta própria para melhorar a dor, o que fez ele desistir? E o relato era sempre o mesmo. Não fazia sentido, eu não sei por que eu estava fazendo. Ou então o médico pediu o exame e não explicava o que tinha no exame, o paciente vinha vários nomes difíceis de entender e desmotivava a fazer o exercício, achava que era só cirurgia que ia resolver. Então a educação em neurociências da dor veio, basicamente, para tentar modificar essas crenças, né, de que a dor está relacionada à lesão, unicamente relacionada à lesão, e que quanto mais você se machucar, mais dor você vai sentir. E se você está sentindo uma dor maior nesse momento, é porque alguma coisa piorou no seu corpo, e de que se você está sentindo dor, é melhor ficar parado, e também de ensinar para as pessoas o funcionamento, como que o estímulo externo se transforma em dor, né? O principal objetivo da educação em neurociências da dor é esse. E aí, para alcançar esse objetivo, a gente tem diversas formas de comunicação. Por cartilha, por slide, por conversa, por jogo de tabuleiro e por jogo digital também. Atualmente, né, provavelmente tem alguns outros em desenvolvimento. Mas, basicamente, a educação em neurociências da dor é um conjunto de intervenções educacionais que tem como objetivo modificar crenças disfuncionais e ensinar como que a neurofisiologia da dor funciona no nosso corpo para que os pacientes consigam aplicar no dia a dia deles e que, mais para frente, eles consigam estabelecer um automanejo, uma independência do terapeuta para lidar com a dor dele, porque eles não vão conseguir ter o terapeuta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, com essa definição, vocês conseguem perceber que a educação em dor, ela não é um protocolo fechado. Muito pelo contrário, ela precisa se adaptar ao diferente perfil do paciente, ao contexto específico do paciente, para que ele se sinta motivado a entender o que você está falando, para que ele se sinta motivado a compartilhar as experiências dele, para que você consiga ver por onde você está pisando e nortear que aspectos da educação em dor você precisa enfatizar para aquele paciente. Então, a gente precisa sempre modificar. A educação em dor, ela vai te dar um guia, como se fosse um guideline, e você vai precisar editar esse guideline a cada tipo de paciente que você receber. Basicamente isso. E aí, vocês podem encontrar na literatura a educação em neurociências da dor com outros nomes. A educação em neurofisiologia da dor, neurofisiologia da educação da dor, a educação em fisiologia da dor e a educação em biologia da dor. Percebam que o foco vai ser sempre sobre o mecanismo, né? Quando a gente fala em neurofisiologia, biologia, fisiologia, a gente precisa ser contemplado na educação em neurociências da dor a transmissão dos estímulos, a ativação dos receptores, dos nossos receptores, e como que essa dor, esse estímulo, ele passa a ser dor, e o que influencia nessa percepção de dor. Então, esse é um dos desafios do profissional quando vai aplicar a educação em neurociências da dor, porque ele precisa
entender bastante de fisiologia e de fisiologia aplicada à dor para conseguir transformar essa linguagem científica que ele aprende numa linguagem mais acessível. E aí, muitas vezes, é mais fácil achar que o paciente não vai entender, então, por isso, eu não vou aplicar, né? Tem um estudo também da Jospit que mostra que os profissionais de saúde, eles subestimam os pacientes, porque eles acham que o paciente não vai entender o que ele está dizendo, quando, na verdade, o estudo ele propõe, ele aplica um questionário sobre neurofisiologia da dor para o paciente e para o profissional. Obviamente, o profissional ele já tem um conhecimento de base, então a mudança dele do questionário aplicado antes e depois vai ser menor, né? Então, se ele tem uma nota 7, ele consegue uma nota 9, a amplitude é menor. Os pacientes, eles partem de uma falta de conhecimento sobre fisiologia, então eles têm uma nota ali de partida de 3, e aí é passado a educação em neurociências da dor para eles, por profissionais capacitados, envolvidos no estudo, e aí eles passam a ter nota 7 e 8. E aí esses pesquisadores mostram, esse estudo mostra que, apesar dos médicos, era estudo com médicos, terem relatado que não acreditava que os pacientes iam entender a educação em neurociências da dor, quando eles mostram os questionários de antes e depois, a gente percebe pelos resultados que esses pacientes conseguiram absorver, né, a informação. Então, isso, de certa forma, é um estímulo para que a gente se dê o trabalho de tentar melhorar a nossa didática, a nossa comunicação com o paciente, não partir do princípio de que a gente é detentor do conhecimento, que, na verdade, nem é verdade, porque se você não consegue transmitir o conhecimento, você não tem, né? Se você não consegue estabelecer formas diferentes de passar aquela informação, é porque você é limitado também naquela informação. Então, esse estudo estimula os profissionais a trabalharem a comunicação com o paciente, nesse aspecto. É importante lembrar que, apesar de ser muito parecidos, então, o modelo biopsicossocial e a educação em neurociências da dor, elas entendem a dor como um sinal de perigo, não necessariamente como uma lesão, como o modelo patanatômico. E tanto o modelo biopsicossocial e a educação em dor, eles entendem os aspectos psicossociais como agentes moduladores, que podem melhorar a dor ou que podem piorar a dor. Só que o modelo biopsicossocial e a educação em neurociências da dor não são a mesma coisa. Tá? Isso confunde muito. Então, o que é o modelo biopsicossocial? É um modelo de avaliação para guiar o tratamento. É a grande diferença. Ele aborda aspectos relacionados à dor, procura entender a interação entre as diferentes dimensões da dor, né? E a educação em neurociências da dor, ela é uma intervenção específica recomendada pelo modelo biopsicossocial. A educação em neurociências da dor não aborda fatores biomecânicos, a gente vai abordar apenas fatores neurofisiológicos. Então, entender como que funciona a dor dentro do corpo. Não explica os aspectos psicológicos, a educação em neurociências da dor apenas relata que esses aspectos podem modular, mas não é o objetivo da educação em neurociências da dor aprofundar sobre a etiologia desses aspectos, sobre as consequências e sobre o que pode ter desenvolvido esses aspectos. Então, não vou falar sobre ansiedade e depressão na minha educação em neurociências da dor. Isso eu vou fazer lá na avaliação do modelo biopsicossocial para saber se eu vou precisar mostrar para esse paciente, quando eu for aplicar a educação em neurociências da dor, que as emoções dele, junto com outros aspectos, fazem com que a percepção de dor dele seja modificada. Mas eu não vou tratar, eu não vou explicar sobre como acontece a ansiedade, o que acontece na depressão. E essa falta de clareza sobre o que eu vou explicar na educação em dor faz com que os profissionais também achem que é uma abordagem mais da galera da psicologia, quando, na verdade, pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde, desde que ele tenha competência para falar sobre fisiologia da dor. Tudo bem até aqui? Sim. Tá? E aí, eu vou mostrar um pouco para vocês o que é um exemplo de educação em dor, que eu peguei esse vídeo do YouTube. Ele é um vídeo bem famoso, está em inglês, mas está legendado.
ele é uma educação em neurociência da dor resumida, tá? Vou mostrar para vocês. E aí eu vou perguntar para vocês se vocês conseguem entender a diferença entre a educação em dor e a educação em saúde a partir desse vídeo. Everyone agrees that pain is a universal human experience. We now know that pain is 100% of the time produced by the brain. This includes all pain, no matter how it feels, sharp, dull, strong or mild, and no matter how long you've had it. You might have had it for a few weeks or months. This is called acute pain, and it's common with tissue damage, say from a back injury or ankle sprain. And generally, you'll be encouraged to stay active and gradually get back to doing all your normal things, including work. Or you might have had it for 3 months or more, and this pain is generally called persistent or chronic, because in this type of pain, tissue damage is not the main issue. What's less clear, though, is when you're told you have chronic pain, is knowing what's best to do about it. Well, in Australia, chronic pain is a really big problem. In fact, 1 in 5 people have it. Having a brain that keeps on producing pain, even after the body tissues are restored and out of danger, is no fun. Some people say it still feels like they must have something wrong. But that's just it. Once anything dangerous is ruled out, health professionals can explain that most things in the body are healed as well as they can be by 3 to 6 months. So ongoing pain being produced by the brain is less about structural changes in the body and more about the sensitivity of the nervous system. In other words, it's more complex. So to try and figure out what's going on, you need to retrain the brain and nervous system. To do this, it's helpful to look at all the things that affect the nervous system and may be contributing to your individual pain experience. What can help is to look at persistent pain from a broad perspective, and by using a structured approach and a plan, it's less likely that anything important will be missed. Let's start with the medical side. Firstly, taking medication can help, but only to a limited extent. It is the more active approaches that are necessary to retrain the brain. So using medications to get going is okay, and then mostly they can be tapered and ceased. Some people also think surgery might be the answer, but when it comes to a complex problem like chronic pain, surgery may not be helpful. So if you're thinking of surgery, it's best to get a second opinion and remember to consider all the things. Next, it is helpful to consider how your thoughts and emotions are affecting your nervous system. Pain really impacts on people's lives, and this can have a big effect on your mood and stress levels. All those thoughts and beliefs are brain impulses too, but you can learn ways to reduce stress and wind down the nervous system. This helps with emotional well-being and can reduce pain as well. The third area to consider is the role of diet and lifestyle. Now, it turns out that our modern lifestyle might not be so good for us. In fact, what we eat and how we live may really be contributing to a sensitized nervous system. Looking at all the things like smoking, nutrition, alcohol, and activity levels, and seeing if there are any issues is a good beginning. And these things can go on your plan. Then there's often enormous value in exploring the deeper meaning of pain and the surrounding personal story. By stepping back and looking at all the things that were happening around the time the pain developed, many people with pain can make useful links between a worrying period of life and a worsening pain picture. For many, recognizing deeper emotions can be part of the healing process. Last, but by no means least, is physical activity and function. From the brain's perspective, getting moving at comfortable levels without fear and where the brain does not protect by pain is best, and you'll gradually restore your body's tissues. So, to sum up pain, it comes from the brain and it can be retrained, and when looked at from a whole person or broad perspective, gives you a lot of opportunities to begin.
So get a helping hand if you need it. Set a goal and begin. Então, gente, o que a gente vê a partir desse vídeo? A educação neurociência da dor, ela vai ser focada basicamente em mostrar para o paciente como que o contexto em que ele está inserido pode influenciar o sistema nervoso dele, e essa influência pode impactar de forma positiva ou negativa o processamento da dor e, consequentemente, a forma com que ele ou ela percebe a dor. Né? A principal característica da educação em neurociências da dor é essa. Quando a gente faz educação em saúde com o paciente, é uma educação, a gente passa informações mais generalistas, né? Então, você precisa dormir 8 horas por dia, fazer exercício, beber água. Tem aquela ainda que já ouvi muitas vezes, se a dor estiver presente, você para, que é um perigo, né? Vai tudo, joga fora tudo que a gente falou sobre educação em dor. Mas vocês conseguem ver um pouco mais claro que existe uma diferença em que a educação em neurociências da dor é basicamente focada em ver como que esses aspectos influenciam o cérebro, né, como que influencia o sistema nervoso central e a percepção de dor, enquanto a educação em saúde é mais voltada unicamente ao estilo de vida, não considera os aspectos neurofisiológicos da dor. Então, muitas vezes as pessoas, os profissionais fazem educação em saúde e falam que estão fazendo educação em dor, porque não entendem a diferença de um para o outro.